Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, no versículo 1. Vamos cantar essa música bonita. Hebreus 12, no versículo 1. Tudo que eu queria era falar contigo. Finalzinho da Bíblia, Hebreus 12, 1. Mais tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era só ser o seu amigo. Mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada. E em soluço já não ouço tua voz. E em soluço já não ouço a tua voz. Que saudade. Que saudade. Que saudade eu tenho de você. Que saudade eu tenho de você. E dos segredos que haviam entre nós. Dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas. Foi por isso que eu fechei as portas. Para ver se você lembrava de mim. Para ver se você lembrava de mim. Já não dá para viver nessa indiferença. Já não dá para viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais te ver assim. Não, eu não suporto mais te ver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de amigo. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade. Que saudade. Que saudade estou de você. Que saudade eu estou de você. Eu precisava tanto conversar contigo. Eu precisava tanto conversar contigo. Que é tempo de voltar. Tempo de voltar. De se arrepender. De se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de voltar. É tempo de voltar. De se arrepender. E de se arrepender. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Levante aí a sua Bíblia aberta no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Depois nós vamos ler 1 João 2, 1 e 2. A 1 João, deixa aberta em Hebreus 12, versículo 1. Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, nas nossas mãos está a tua palavra, que para nós é a tua boca. Todas as vezes que abrimos a tua palavra, cremos que o Senhor abre a tua boca. Fala conosco, meu Pai. Eu sei que nós não merecemos, mas se o Senhor não falar, se o Senhor não nos dirigir, se o Senhor não nos guiar, nós vamos trilhar o caminho errado. Se o Senhor não iluminar os nossos caminhos com a tua palavra, nós vamos nos perder. Exorta, fala forte com cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, tira a distração, sono. Só deixa eu falar o que tem que ser falado, mas que todos compreendam, meu Pai, o que vai ser passado nessa noite. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. A Bíblia diz assim, 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos
com paciência a carreira que nos está proposta. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta que eu vou continuar. Nós temos uma nuvem, uma quantidade grande de testemunhos na igreja, de pessoas que chegaram aqui arruinadas, vazias, pensando em suicídio, doentes, aflitas, mas a ficha caiu e elas entenderam o plano da salvação e não ficaram lutando pelas bênçãos. Elas entraram no reino de Deus, elas priorizaram a salvação. Hoje desfrutam de uma vida de qualidade, mas tem certeza que quando partir desse mundo vai viver eternamente com Deus. Nós temos uma nuvem de testemunhos, de pessoas que hoje estão salvas, estão bem espiritualmente. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é investir na sua vida espiritual e ficar bem espiritualmente. Não tem nada melhor do que isso. Agora, entenda, ele fala de uma nuvem de testemunho, mas ele diz aqui: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia. Olha para mim, por favor. Tem muita gente embaraçada. Eu sei que não é fácil a pessoa tomar uma atitude de largar o pecado, mas é a melhor coisa que você pode fazer. Entenda, se o pecado separou Adão e Eva de Deus, você acha que não vai te separar? Se o pecado trouxe morte para Ananias e Safira, você acha que não vai trazer para você? Quando Deus falou com Caim, Deus disse: Caim, depois você lê em Gênesis 4, 6 e 7, ele deixou bem claro: Caim, o pecado jaz à porta. Ele quis dizer o seguinte: a fera já está na porta. O pecado que quer te destruir, que quer te devorar, já está na porta. Cabe você dominá-lo. O seu desejo é contra você. Em outras palavras, você se destrói se você quiser. Por favor, entenda isso. O diabo, ele quer encher o inferno. O objetivo do diabo é encher o inferno, é embaraçar o ser humano no pecado. Pare de ficar preocupado com sua vida financeira, com sua vida sentimental, porque o diabo já enganou muita gente por causa disso. A coisa mais difícil é uma pessoa ser salva, porque você tem que conquistar a salvação, mas você tem que se manter nela, e é muito difícil. É todo dia dizendo não para a sua vontade. Não tem outra maneira. O diabo sabe que o inferno existe. Você não vê a Bíblia falando que o céu precisou ser aumentado. Não. Mas tem um versículo no livro de Isaías, capítulo 5. Coloque esse versículo, deixa a sua Bíblia aberta aí, 5,14. Leia comigo no telão. Portanto, o inferno grandemente o quê? Se alargou e se abriu a sua boca o quê? Desmesuradamente, sem medida. E para lá descerão o seu esplendor e a sua multidão e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Olha para mim, por favor. A boca do inferno está engolindo uma multidão. Antes de eu
começar o culto, eu estava vendo a quantidade de pessoas que morreram hoje e das pessoas que nasceram hoje. 245 mil pessoas tinham nascido hoje. 124 mil pessoas no mundo morreram hoje. Você acha que a maioria está indo para o céu? Não. Olha lá, ó. Olha nesse exato momento, ó. Nasceram 274 mil até agora e morreram 124.142. 142 pessoas. Olha para mim, por favor. O inferno está se alargando sem medida. A boca do inferno está crescendo, porque não param de cair almas no inferno. Até o último dia da minha vida eu fiz um voto com Deus de falar sobre o inferno. E eu falo do inferno, eu falo duro dessa maneira, porque eu não quero que você vá para lá viver eternamente com o diabo, mas eu quero que você viva eternamente com Deus. Eu não quero que você morra e os demônios venham te buscar. Eu quero que você morra e os anjos venham te buscar. E quem garante que a morte não pode bater na nossa porta hoje? Quem garante que nós vamos estar vivos amanhã? Eu viajei para fazer uma reunião nessa sexta-feira numa igreja que eu já tinha passado há um tempo atrás. E eu estive lá há 12 anos atrás, a última vez que eu fui, 11 ou 12 anos. E tinha um casal da igreja que estava bem, mas começaram a prosperar, saíram da igreja. Da última vez que eu fui lá, há 11 ou 12 anos atrás, eu pedi para chamar eles. Dei uma palavra, não, bicho, fica tranquilo, nós estamos bem. Eu falei, está bem economicamente, não é estar salvo. Está bem economicamente não é o principal. A maior promessa não é a promessa de prosperidade, não é a promessa de cura. A maior promessa da Bíblia é de salvação. Adiantou? Voltei lá agora, ele tinha morrido. Parece que nós falamos e o diabo tapa o ouvido das pessoas. Cada dia está mais difícil para as pessoas entenderem. Ou você se desembaraça do pecado, ou então esse pecado vai te levar para o inferno. Essa fera que é o pecado não vê a hora de devorar a sua alma. O diabo quer encher o inferno, ele está trabalhando pesado. Ele só leva de monte. Olha quantas pessoas morreram hoje. A mesma coisa vai acontecer amanhã e depois de amanhã. E o inferno está se alargando, se alargando, se alargando. Você tem noção do que é isso? O pecado não está longe de você, ele está perto de você. Olha o que ele diz no final do versículo 1. Ele não manda você parar. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha para mim, por favor. Continua correndo. Bispo, mas fulano parou, Beltrano parou. Não importa. Eu tenho que continuar no caminho da salvação. Eu sei aonde eu quero chegar e sei aonde eu não quero chegar. Eu sei. Eu tenho consciência que a minha alma é um troféu para o diabo. Eu vou colocar um vídeo daqui a pouco fortíssimo e você vai ver um demônio manifestado dizendo que odeia a raça humana. Eu tenho consciência da vida que eu tenho que levar com Deus todos os dias, para eu não perder o mais precioso, que é a minha salvação. Continue correndo a carreira que te foi proposta. Tenha paciência. Jesus não voltou ainda, mas vai voltar. Você não partiu ainda, mas vai partir. Daqui a pouco nós vamos partir. Pense. Você já se desembaraçou do pecado? Porque tem gente que diz assim, na cabeça dela, ela já entregou a vida ao Senhor Jesus, mas não largou o pecado. Então você nem começou a ter uma vida com Deus ainda. Porque um dos sinais que você entregou a vida a Jesus é o que você deixou para trás por amor a Jesus. É a amante que você deixou para trás, é a mentira, é o palavrão, é o pecado, é o mundo, é a sua vontade. Se você não abriu mão dos seus pecados, seu batismo não valeu e a sua entrega é mentirosa.
Você nem começou uma vida com Deus ainda, porque o dia que você começar uma vida com Deus, por causa do amor que você tem a esse Deus, vai fazer você abrir mão de tudo de errado. Amém? No versículo 2 ele diz assim: olhando para o pastor, para o bispo, não, para o levita, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de quem? De Deus. Olhe para quem? Olhe para Jesus. Não olhe para ninguém, hein? Não olhe para ninguém. Um dia uma mulher estava arrasada, em pranto, em desespero. E quando perguntamos: o que é que aconteceu, senhora? Meu espelho quebrou. Espelho porque ela se espelhava muito em um determinado pastor, e esse pastor caiu, e ela estava arrasada. Seu espelho é Jesus. Quem nunca vai te decepcionar é Jesus. Você só vai ser salvo olhando para Jesus. Deus falou: olhai para mim, sede salvo. Você não vai ser salvo olhando para o homem, porque o homem é falho. Amém? Vai aí em 1 João 2, versículo 1. Deixa eu te mostrar uma coisa. Versículo 1. Vamos ler. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não está dando margem para ninguém pecar não, tá? E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, que o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Olha para mim, para que advogado? Te faz pensar em quê? Um advogado te faz pensar em quê? Num tribunal, em um julgamento. Olha como o Senhor Jesus se coloca. Olha o que João fala: não peque. Mas se pecou, você tem um advogado agora. Você está vivo, você tem um advogado que pode defender a sua causa se você se arrepender. A Bíblia é Deus chamando o ser humano ao arrependimento. Isso é a Bíblia. Deus chamando o ser humano para se arrepender dos seus pecados. Ele diz: pecou, você tem um advogado justo. Não é que ele vai dizer que você é inocente, não. É porque pela justiça dele, ele nos salva. Você sabe que tem advogados que são caríssimos, né? Não dá para contratar porque é um absurdo se você não tiver condições. Tem advogados que são famosos, tem advogados que têm uma fama muito grande e o preço é lá em cima. Jesus advoga a causa do rico, do classe média, do pobre, do miserável, de qualquer um que for sincero. Tem gente que tem 2, 3 advogados, porque um é especialista na empresa dele ou dela, em causas trabalhistas, em causas criminais, mas você só precisa de Jesus. Ele é o nosso advogado. Se você não aceita ele como advogado, você vai ter que aceitar ele como juiz para condenar sua alma, e ele não vai poder fazer nada. Ele só pode ser advogado dos humildes, dos sinceros. Ele só pode advogar a causa daqueles que largam tudo de errado por causa dele. Com esse advogado que nunca perdeu uma causa, você tem a salvação, a vida eterna. Não por causa de você, mas por causa dele. Ele é o nosso advogado. Ele quer me salvar, ele quer te salvar, mas ele não vai fazer a sua parte. É você que tem que se entregar, é você que tem que se agarrar com ele. Já pegou ônibus que o motorista freava forte?
Quem já pegou? Como é que você se segura? Eu me segurava com toda a força, freava, eu segurava, fazia curva, eu segurava, porque se eu largasse eu caía. Se você largar Jesus, você cai. Agarre Jesus, tenha Ele como seu advogado, para que você não experimente o horror eterno. Jesus falava muito do inferno, muito. Eu não prego o evangelho para você ganhar dinheiro, para você ter uma vida melhor. Eu não daria minha vida para pregar o evangelho se não fosse para salvar a sua alma. É sua alma que está em jogo. O diabo quer encher o inferno com sua alma. Ele não desiste da minha alma nem da sua alma. Ele está clamando por almas, ele está trabalhando para levar almas para o inferno. É uma luta para salvar uma pessoa, uma luta. Nós avisamos, nós alertamos, nós falamos forte, mas tem gente que vai estar embriagada com esse mundo, quer pagar para ver, queira tudo na vida, menos você morrer sem salvação. Porque se você morrer sem salvação, você vai ver os demônios vindo buscar sua alma. E Jesus não vai poder advogar por você, porque você não quis Ele em vida. E depois da morte, Ele não pode ser escolhido como seu advogado. Você pode falar o que você quiser. Eu ia mudar, eu ia me arrepender, eu ia parar. Não. Você não quis, porque você teve oportunidade enquanto estava vivo. Mas você não quis. Você quis Jesus e o mundo. Você quis um pé dentro e um pé fora. Você quis ficar lá e cá. E você tem que decidir, ou lá ou cá. Ou tudo ou nada. Deus não quer você pela metade. Lembra daquele homem que não tinha as pernas e o pastor estava pregando, ele veio se rastejando até o altar e ele perguntou assim: pastor, Deus aceita o homem pela metade? O pastor falou: Deus aceita o homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita o homem inteiro que se entrega pela metade. Ele não tinha as pernas, ele tinha metade do corpo, mas ele queria se entregar por inteiro. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se o Espírito Santo abriu o seu entendimento para você compreender isso. Não sei. E tem gente que não tem o Espírito Santo, não está nem aí. É muita coragem. Você viver no final dos tempos, do jeito que você está vivendo, se você não está levando a sério sua vida com Deus. Ele é o advogado que quer comprar sua causa, que pagou o preço, que não foi para a cruz reclamando, não. Hoje o céu pode fazer festa por causa de você. Hoje você pode tomar uma atitude e sair dessa situação de frieza, de automático, e começar uma vida nova com Deus. De repente você parou e você deveria continuar correndo. De repente você olhou para quem não deveria olhar, mas você pode hoje voltar a olhar para Jesus. Coloca de novo Isaías 5,14. Olha esse versículo, leia de novo. Portanto, quem? Leia alto. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, chegou o momento mais importante desse culto, o momento da Tua palavra, o momento de nós refletirmos, o momento de nós Te ouvirmos. Fala, orienta-nos à luz das Tuas Escrituras, dai-nos ouvidos para Te ouvir. Tem gente que empresta o ouvido para quem não deve, até para o diabo. Nós queremos ouvidos para Te ouvir. Tem gente que gosta de ouvir fofoca, tem gente que gosta de ouvir da vida dos outros, mas nós gostamos de ouvir o que vem da Tua boca. Usa a minha boca e fala com o Teu povo. Eu peço ao Senhor que essa palavra produza salvação, temor, e abençoe a todos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém.
Graças a Deus. Diz assim, João 17:11: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Olha para mim, por favor. Se você me perguntar o que Deus mais gosta, o que Deus mais deseja, o que Deus mais quer, eu vou dizer para você que é salvar. Nada enche mais os olhos de Deus do que a salvação de uma pessoa. A Bíblia só relata que um pecador se arrependendo dos seus pecados traz alegria no céu, traz festa no céu, e mais nada. A Bíblia não diz que nenhuma outra bênção traz festa no céu, só o arrependimento de um pecador. Isso alegra o céu. Deus sempre pensou na salvação do ser humano antes da fundação do mundo. Não foi depois que Adão e Eva pecaram, não. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha providenciado o Senhor Jesus para morrer no nosso lugar. Amém? Então não existe nada mais importante para Deus do que a salvação de uma alma. E todas as pessoas que foram salvas têm esse prazer de lutar para outras pessoas também serem alcançadas pelo Senhor Jesus. Agora o Senhor Jesus fez essa oração. Ele estava perto de partir desse mundo, quando ele veio aqui em forma humana, e ele falou com o Pai: Pai, não tira eles do mundo, mas guarde eles, porque enquanto eu estive aqui, eu guardei todos eles. Só quem se perdeu foi o filho da perdição, para que se cumprisse a tua palavra. Mas em teu nome eu guardei todos eles. Agora eu vou embora, eu vou subir. Guarde eles. Eu creio que você deve lembrar de coisas que aconteceram na sua vida quando você era incrédulo e Deus te guardou, porque Ele sabia que você ia se entregar para Ele. Nós já falamos sobre isso. Eu creio que Deus guarda aqueles que se entregaram a Ele. Eu creio que Ele protege, e Ele faz, mesmo nesse mundo mau, nesse mundo podre, injusto, Ele faz com que você tenha alegria da salvação, que você tenha a mesma alegria, a mesma paz que o Senhor Jesus teve. Os salvos têm paz, tem guerra do lado de fora, mas tem paz do lado de dentro. Vivem nesse mundo mau, mas vivem felizes e satisfeitos. Agora, Jesus pediu para o Pai nos guardar, mas nós também temos que nos guardar. Paulo disse assim: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a minha fé. De 0 a 10, você vai dar nota para você mesmo. Que nota você dá para si?
De 0 a 10, o quanto você tem guardado a sua alma? De 0 a 10, o quanto você tem procurado se proteger, se guardar, não deixar sua alma correr risco? De 0 a 10, qual tem sido a nota que você tem dado para você mesmo de cuidado com a sua salvação? O quanto você tem se guardado? Porque Deus nos guarda, mas nós também temos que tomar cuidado. Nós não podemos tentar Deus, nós não podemos colocar em risco a nossa salvação. Eu estou lembrando de Ló. Já ouviu falar de Ló? Ele era sobrinho de quem? De Abraão. Depois você lê Gênesis 13, você vai ver que ele partiu com Abraão. E chegou um momento que os pastores começaram a brigar. Ele, de vez de falar para Abraão: Abraão, não vou me separar do senhor não, tio, eu vou ficar com o senhor, vou falar com meus pastores, se eles brigarem eu vou tomar providência, mas não quero sair de perto do senhor não. Abraão falou para ele assim: escolhe para onde você quer ir, se você for para um lado eu vou para o outro. Ele deve ter pensado assim: meu tio é bobo. E levantou os olhos e ele viu as campinas do Jordão. Ele foi pelos olhos dele, e ele se mudou para perto de uma cidade chamada Sodoma e uma cidade chamada Gomorra. Olha só, ele se mudou para perto, mas ele levantou os olhos. Não era para ele olhar para aquela cidade e desejar. A Bíblia diz que ali havia homens que pecavam gravemente. Olha só, primeiro ele colocou a tenda perto, depois ele entrou na cidade e colocou a alma dele em risco. Vou falar uma coisa para você: ele foi sequestrado, sabe quem foi buscar ele? Abraão. Mas ele voltou para lá. É muito difícil quando uma pessoa entra no erro, no pecado. Eu tive um irmão viciado, dependente químico. Jesus tem poder para tirar do vício? Tem, mas é uma luta, é uma guerra. Ele saiu do vício, graças a Deus, se libertou de tudo, mas é uma guerra. Eu já vi pessoas mergulharem no pecado. É melhor que não entre, porque depois para sair é difícil. Para tirar Ló de Sodoma foi difícil. Os anjos tiveram que puxar por onde? Pelo braço. Sai daí, rapaz, vai vir fogo, rapaz. Eu imagino que Abraão deve ter aconselhado tanto Ló. Mas primeiro ele olhou, depois foi para perto, depois entrou. Você tem que ter cuidado, tá? Porque o diabo quer a sua alma. O diabo quer a minha alma. Eu tomo cuidado para onde eu olho, de quem e do que eu me aproximo, para eu não me destruir. Eu não posso colocar minha alma em risco. Para tirar Ló daquele lugar foi uma batalha, foi luta. E depois Abraão ficou assistindo Sodoma e Gomorra sendo queimada. É triste quando você aconselha uma pessoa e essa pessoa não te ouve, e depois você vê essa pessoa sendo destruída. O Espírito Santo, ele nos dá o dom do discernimento, da sabedoria, mas o diabo dá o dom, me perdoe a expressão, você me perdoa? O diabo dá o dom da burrice, porque a pessoa está vendo que todo mundo se dá mal pelo caminho do erro, do pecado, e as pessoas mergulham, entram nessa fila do erro. A pessoa já viu que quem traiu a esposa perdeu a família, filhos sofreram. A pessoa já viu que quem entrou nos vícios não construiu nada. A pessoa já viu que o pecado destrói. Para que eu vou me meter nisso, colocando a minha alma em risco? Jesus orou para Deus nos guardar, mas eu tenho que me guardar também. Eu quero a minha salvação, eu quero, em nome de Jesus, ir para o céu. O diabo não quer que eu nem você entre no céu. Foi uma luta para tirar Ló de lá, hein? Os anjos gemeram. E tem gente que está uma luta para largar a amante, a mentira, o pecado.
Eu vou te mostrar uma coisa hoje. Você entendeu essa primeira parte? Quem entendeu, levante a mão. Deus nos guarda. Jesus pediu para Ele nos guardar, mas Ele nos livra do que nós não enxergamos, do invisível, do perigo que nós não vemos, mas nós nos guardamos daquilo que nós vemos. Se eu sei que aquela amizade é boa, para que eu vou ter essa amizade? Se eu sei que não é boa, para que eu vou ter? Se eu sei que aquele lugar não é para mim, para que eu vou? Se eu sei que aquela conversa não é boa, eu prefiro cortar. Quando alguém vem com conversa ruim para mim, eu corto logo. Não sei, não quero saber, ainda estou com raiva. Com raiva de quem sabe. Eu via isso desde criança. Não sei, não quero saber, ainda tenho raiva de quem sabe. Você protege sua fé. Às vezes você protege sua fé só em não dar ouvido para uma pessoa. Você protege sua fé. Sabia disso? Cuidado para onde você está olhando, porque o diabo está na nossa frente, anos-luz. Ele não é bobo, ele já derrubou muita gente. Não seja bobo. Ló deve ter pensado: Abraão é bobão, mas quem foi ajudar ele? Abraão. Quem foi que ficou assistindo Sodoma e Gomorra sendo queimada? Abraão. Nós podemos ser chamados de bobo, mas o importante é ser salvo. Eu prefiro ser arcaico, eu prefiro ser bobo, ser otário. Olha, quando eu comecei a vir para a igreja, eu tinha amigos meus que falavam: ô Jades, você é otário, é? Está indo para lá dar dinheiro ao Bispo Macedo, é? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi também, e muito. Eu já ouvi cada piada, só Deus. Mas isso não me influenciou, porque eu quero a minha salvação. Jesus, Ele quer salvar todos. Ele não quer salvar um nem dois, Ele quer salvar todos. Quando Ele chama quem? Todos. Vinde a mim, todos os cansados, todos os sobrecarregados. Eu vou colocar um versículo de Ezequiel, você vai ver a vontade dele, 33:11. Deixa a sua Bíblia aberta em Lucas 19, mas eu quero ler para você esse versículo de Ezequiel 33:11. Deixa a Bíblia sua aberta aí em Lucas 19:1. Lucas 19:1. Acharam? Só voltar um pouquinho de João. Deus está te guardando, tá? Mas se guarde também, se proteja também. Não coloque a sua vida em risco. Não seja como Ló, não. Você sabe o final de Ló, né? As filhas tiveram a ideia de ter relacionamento com ele. Nasceu os amonitas, os moabitas, os inimigos do povo de Israel. Causou o maior problemão. Cuidado, tá? Tem muitos problemas que nós podemos evitar. Tem muitas coisas que nós podemos evitar. Tem muitas enrascadas que nós podemos evitar. Depois não coloque a culpa no diabo não, tá? Porque tem gente culpando o diabo não tem nada a ver com isso. A porta do céu e do inferno estão abertas, você que escolhe. Quando você pega um ônibus, como é que você faz? Esse ônibus aqui, vai lá para Vila Mariana. Então eu vou entrar porque eu quero chegar em Vila Mariana. Cuidado onde você está entrando, tá? Porque de repente você sabe que está indo para o inferno e você entra. Mas você entra porque você quer. Cuidado com esse negócio: não, eu vou morar perto de Sodoma, de Gomorra, mas não vou me corromper não. Não, bicho, é porque apareceu um homem. Dia desse a mulher me pediu aqui no templo. A mulher me pediu aqui: bispo, ora, porque apareceu um homem, bispo, de outro país. Queria que o senhor orasse. Eu falei: é cristão? Não sei, bispo, mas é de tal país. Você sabe quantas mulheres caem em golpes de homens que dizem que vêm de outro país? Que falam: estou aqui preso no aeroporto, deposite tanto para mim. Teve um agora que foi chamado aí de Dom Juan, né? Deu golpe não sei quantas mulheres, porque se entrega fácil. Ela falou: bispo, mas ela falou com a boca cheia, veio de tal país. Eu falei: eu acho que ele veio do inferno, hein? Eu acho que esse homem está vindo do inferno. Você não conhece nada dele e já está encantada, já está apaixonada. Eu acho que esse, não, mas veio de tal país. Falei: eu acho que está vindo do inferno, senhora. Já joguei um balde de água fria nela, para guardar a fé dela. Sei lá quem é esse homem. Não é que eu vou me misturar com o que eu não conheço. Pessoal, eu lutei pela minha salvação. Eu não vou jogar no lixo tudo que eu conquistei com Deus. Eu não quero morar com o diabo. Eu não quero perder a minha salvação. Amém?
Ezequiel 33:11 diz assim, ó: diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho. E o que? E viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Olha para mim, por favor. Olha o que Deus está dizendo. Por que vai para o inferno? Por que vai se perder? Por qual razão? Se eu quero salvar. Ele quer salvar todo mundo. Você já ouviu várias vezes nós pregarmos: muitos são chamados. Ele chama todo mundo, mas poucos são escolhidos. Ele chama aquelas pessoas que ninguém acredita nela, que ninguém pensa que tem salvação para ela. Eu vou falar de um homem hoje que representa bem esse tipo de pessoa. Aqui em Lucas 19, versículo 1, a Bíblia diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado quem? Zaqueu. E era este chefe dos publicanos. E era o que? Rico. Olha para mim, por favor. De repente, você é uma pessoa que, para você ser salvo, faltam algumas coisas. Você tem algumas barreiras que você precisa ultrapassar. De repente, para você se converter, você tem que tomar uma atitude radical na sua vida, como Zaqueu. A Bíblia faz questão de falar quem ele era. Um publicano, pessoal, ele era judeu, que cobrava impostos dos judeus, mas tinha a liberação de Roma. Era um agiota. Entenda. Só que ele não era só um publicano odiado, não. Ele era o chefe. Ele era o chefe dos publicanos. Então ele cobrava quanto achava que tinha que cobrar do próprio povo dele. De vez de ajudar o povo a ficar forte, ele ajudava ele mesmo a ficar forte. E Roma. Então ele era odiado por todo mundo, por todos os judeus. Então a Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem rico, mas um dinheiro que vinha de uma forma desonesta. Agora você imagina, para um homem desse entregar a vida a Jesus e parar de ser quem ele era, é fácil? É difícil. Aqui no templo tem um testemunho lindo de uma mulher que me procurou, que ela disse que era garota de programa. Ela disse: bispo, eu tenho uma criança, e eu sustento minha criança nessa vida, e eu sustento também a minha mãe. Ela disse que fazia programa, e ela disse: eu quero Jesus. Eu disse para ela: se você quer, você vai pagar um preço, vai ser muito difícil para você. Você vai arrumar um trabalho, vai ganhar menos, mas vai estar salva. Ou você pode continuar nessa vida e se perder. Você que escolhe. Porque Jesus não obriga ninguém. Jesus disse: se quiserdes e me ouvirdes, se quiser. Quem quiser, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo o seguinte: ó, não estou forçando ninguém a nada. Quem quiser, você é livre. Você pode vir aqui e não querer nada com Deus e continuar com sua alma comprometida. Você é livre. Você só não pode esquecer que um dia você vai morrer. Essa semana morreu um pastor nosso aqui do templo, 58 anos. Veio no culto segunda-feira à noite, 10 horas, sentiu uma dor, foi no médico apagou. O médico pegou e deu um choque, ele voltou. O médico falou com ele, a esposa do lado, ele deu um sorriso e partiu. Morreu em paz, 58 anos. Eu acho que quando ele voltou, ele deve ter olhado para o médico e falado: doutor, deixa eu ir embora. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Não me detenha não. Jesus falou isso: não me detenha não.
que está detendo você? O que está te detendo? Porque nada pode te deter. Estava conversando com o pastor responsável dos levitas e obreiros aqui do templo. Ele disse que a tia dele, que ganhou ele para Jesus, também estava internada, e de repente ela voltou, estava em coma, ela voltou, começou a falar em línguas, começou a sorrir e morreu salva. Que bacana. Nós temos pastores que já morreram no altar, aqui em São Paulo mesmo, dobrou o joelho para orar, morreu ali. Isso vai chegar para mim, vai chegar para você. Tem gente que abre um olhão quando fala morte, né? Você deve ter medo, mas nós estamos um passo dela. E eu quero que você entenda. Jesus entrou em Jericó, e a Bíblia relata um homem rico. Jesus não tem dificuldade para salvar um rico. O rico é que tem dificuldade para reconhecer que Jesus é a maior riqueza. O rico é que tem dificuldade para desapegar o dinheiro. A Bíblia conta que um homem rico chegou até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: uma coisa lhe falta. Ele não abriu mão dessa uma coisa e saiu triste sem salvação. Mas aqui fala que houve salvação com Zaqueu. Olha o que diz aqui, versículo 3: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Olha para mim, por favor. Ele sabia que Jesus ia passar, só que ele era pequenininho. Mas não tem nada que impeça quando uma pessoa quer Jesus. Eu não sei o que você tem que deixar. Eu sei de uma coisa: vale a pena deixar qualquer coisa. O que não podemos é perder a salvação. Vale a pena cortar qualquer coisa. Jesus disse assim, ó: arranca o olho, corta o braço, corta o pé, mas entre no céu. O diabo não quer que você entre no céu. Corte o que tiver que cortar. Mas eu já falei, não é para ninguém chegar em casa e cortar a mão, não. É parar de tocar onde está tocando. Não é para arrancar o olho, não. É para parar de olhar para onde está olhando. Não é para arrancar o pé, não. É para parar de ir onde está indo. Parar de se misturar com quem está se misturando. Se você quer a sua salvação, tem um preço. Ele queria Jesus, só que ele era pequeno. Não tem dificuldade quando a pessoa quer. Esse dia nós batizamos um senhor na cadeira de roda. Foi uma luta para ele se batizar, mas ele queria. Quando a pessoa quer, não tem desculpa. Agora, quando a pessoa não quer, é uma luta. É uma luta. É diferente quando uma pessoa quer. Um dia lá no Rio de Janeiro, eu perguntei assim: quem quer se batizar agora? Você nem trouxe roupa. Depois da palavra, uma mulher falou: eu quero. Eu peguei um balde, ó, e batizei ela na hora, porque ela queria. Ele era pequeno. Não importa se você é pequeno, não importa se você tem alguma deficiência física, quando você quer Jesus, você paga o preço. Olha o que ele fez. Ele voltou para casa triste, não foi porque ele era pequeno? O que ele fez? Versículo 4: e correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: como é que Jesus disse? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha para mim, por favor. Eu fico pensando nessa passagem. Eu fico imaginando ele em cima da árvore, quietinho ali, com vergonha, porque ele era mal visto por todo mundo da cidade. Ele quietinho ali, para ninguém falar dele, só querendo ver Jesus passar. E de repente Jesus vem, olha para cima: Zaqueu, desce depressa. Imagina dentro dele como é que foi, hein? Deve ter gelado. Jesus falou: Zaqueu, porque Jesus sabe seu nome, Jesus sabe seu apelido, Jesus sabe onde você mora, Jesus sabe da sua história, Jesus sabe das suas dificuldades, Jesus sabe tudo que você já passou na vida. Ele te conhece melhor do que você. Ele parou para conversar com aquela mulher no poço.
E aquela mulher começou a achar que ela era superior. Quem é você para me pedir água? Porque o samaritano se achava superior ao judeu, o judeu se achava superior aos samaritanos. E Jesus disse: se você soubesse quem te pede. Jesus disse quantos maridos ela já teve. Ainda disse que o que estava com ela não era dela. Não foi assim para Natanael? Quer dizer, ele desarma. Você vem para o culto, tem muitas pessoas no culto, mas ele fala direto com você, porque ele quer salvar você. Ele sabe quem é você. Imagine, Zaqueu imaginava tudo, menos que Jesus ia falar o nome dele. É como se eu falasse agora: Sandra, Marcos, Carlos, Adalberto, Fátima, Marcos, Maria. É como se eu falasse o seu nome agora aqui, Elizabeth, Vanderlei. É como se eu falasse o seu nome agora, Cláudia. Essa noite é para você, para te salvar. É como se Deus falasse com você agora: Fabiana, acorda. Ele disse: Zaqueu, desce, me convém para sua casa. Olha, Jesus é tão maravilhoso, ele quer salvar tanto, que ele se ofereceu para a casa dele. Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Eu sou Deus, mas estou batendo na porta do seu coração, porque eu quero te salvar. Ele disse: eu estou batendo na porta do seu coração, porque eu quero salvar a sua alma. Ele está batendo, ele está te chamando. Ele sabe em tudo que você se enfiou. Ele sabe como está a sua vida. Quem olha para você aqui nem imagina como é que você está. De repente você está no fundo do poço. De repente sua vida virou um inferno. De repente você se sente sozinho, porque todo mundo te abandonou. Mas ele trouxe você aqui para te salvar. De repente você é uma pessoa que está tão suja que a sua família se afastou, só te julga. Imagino Jesus dizendo: Zaqueu, dá uma descida aí. Olha o que ele diz aqui, E apressando-se desceu e recebeu o que? Alegremente. E vendo todos isto, o que é que fizeram? Murmurar. Você na Universal, você agora é crente, você mesmo, Jesus te escolheu, tá? Na Universal, hein? Quem diria, hein? Quem já falou muito mal da Igreja Universal? Tome, agora vai ter que sofrer com a gente as perseguições. Tome, não falou? E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha para mim, por favor. Olha o que Jesus disse: hoje houve salvação. Hoje Jesus quer te salvar, mas hoje também o diabo quer que você não se entregue, porque hoje ele quer também sua alma. Hoje Jesus não pediu nada para ele. Para aquele outro jovem rico, que não era mal visto como Zaqueu, que não era odiado como Zaqueu, Jesus só falou: falta uma coisa. Ele não quis. Para Zaqueu faltava muitas coisas. Ele tinha que largar aquela vida, ele tinha que começar tudo de novo, ele tinha que se desapegar ao dinheiro, mas ele queria. Ele teve que subir na árvore, ele teve que chamar a atenção de Jesus. Eu imagino Jesus indo para casa com ele. Sabe o que é que eu estou pensando aqui? Quando acabar o culto, Jesus está dentro de você, indo para casa com você. Imagina você saindo daqui com Jesus. As pessoas vão dizer: você está diferente. Não é o cabelo, não é o óculos, não. Seu semblante, você está diferente. Aí você vai dizer: ele entrou em mim, ele entrou. Ele não deixa mais você ser o mesmo. Voltou triste, sem salvação, coitado. O outro voltou alegre,
salvo. Jesus disse: hoje houve salvação, porque o Filho do Homem veio buscar quem? O perdido. Nós vamos participar da Santa Ceia. Bispo, eu estou perdido. Você pode participar da Santa Ceia, se você quer agora Jesus. Bispo, eu não queria Jesus, mas Ele sempre te quis. E se você quiser se entregar para Ele, tem salvação para você. Levante sua Bíblia, por favor. Levante a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, ó poderoso Deus, fala conosco, que essa palavra possa produzir a fé que ela precisa para vencer, que essa palavra possa dar direção para esse povo, que essa palavra traga fé, força, que essa palavra abençoe, meu Pai, confronte, sare, exorte, fala pela nossa boca, mas dê entendimento a todos que vão ouvir essa palavra. Diga: meu Deus, fala comigo e me abençoe através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz assim, pode soltar esse versículo, leia no telão com seus olhos. Diz assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução de quê? Das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. Olha para mim, por favor. Eu não quero ver você fascinado pela riqueza. Eu não quero ver você passando por cima dos seus valores por causa de dinheiro. Eu não quero ver você perdendo o seu caráter. Eu não quero ver você perdendo a sua alma. Eu não quero ver você fascinado, cego por dinheiro. Você vai resolver os seus problemas. Deus vai te ajudar a sair dessa situação. Deus vai te colocar no melhor. Mas isso é consequência de uma fé que você vai viver em obediência à palavra dele, sem ansiedade e sem preocupação. Porque senão você vai ser aquela pessoa tão fascinada por dinheiro que tudo que nós pregamos vai ser sufocado pela sua ansiedade e pela sua sede de riqueza, que pode ser um laço para você. Amém? Então, por favor, tenha esse entendimento. Você vai conquistar no tempo certo, na hora certa, sem ansiedade, sem preocupação. Deus vai acrescentando tudo quando nós valorizamos primeiro entrar no reino dele. Tá certo? Agora eu quero falar de um homem que foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia. Um homem que foi injustiçado, traído pelos irmãos, o homem que passou pelo inferno. Se levantou uma calúnia contra ele, não conseguiu provar que era mentira, foi preso, desprezado, rejeitado pela família, um homem que ninguém acreditava mais nele, um homem que várias vezes teve que recomeçar. Quando pensou que a vida era puxado de novo, ia para o fundo do poço, foi vendido escravo, foi para uma terra estranha, cresceu sem o apoio da família, um homem que tinha tudo para fracassar, mas ele venceu. José venceu. Por quê, bispo? Porque tinha uma alma rica, tinha uma vida com Deus, e esse homem casou. Quando esse homem casou no Egito, ele teve 2 filhos. No versículo 51, Gênesis 41, versículo 51, diz assim: e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Olha para mim, por favor. A nossa cultura no Brasil é diferente da cultura judaica. Lá em Israel, o nome dos filhos estava ligado ao que eles estavam vivendo ou algo profético. É diferente do brasileiro. O brasileiro escolhe um nome bonito para o filho.
Ah, eu acho esse nome tão bonito, vou botar meu filho com esse nome. Eu vou colocar esse nome na minha filha. Mas os nomes tinham sentido, significado. Quando Abraão, ele teve Isaque, quando nasceu Isaque, quando Sara deu à luz a Isaque, a palavra Isaque, o nome Isaque, quer dizer risos. Deus me deu alegria, Deus me deu motivo para sorrir, tinha um significado. A Bíblia fala de um homem chamado Jabes, foi o mais ilustre dos irmãos. Os nomes tinham sentido. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, tinha um significado esse nome. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, tinha um sentido esse nome. Então os nomes de lá tinham um significado. E quando José foi dar o nome para o primeiro filho dele, ele deu o nome Manassés. Ele disse: o Senhor me fez esquecer do trabalho e da casa de meu pai. Esse esquecer aqui não quer dizer que apagou da mente dele. Ele quis dizer o seguinte: Deus me fez superar tudo que eu vivi, tudo que fizeram comigo, tudo que eu passei, eu superei, eu resolvi dentro de mim, eu estou bem, eu não lembro mais disso com amargura, com tristeza, eu não tenho mágoas, eu não tenho ressentimentos, eu não quero vingança, eu estou resolvido dentro de mim. Então ele colocou o primeiro nome do primogênito dele como Manassés. Deus me fez esquecer, tudo de José era Deus, tudo ele falava a Deus. O Senhor me fez esquecer, apagou. O Senhor me deu vitória, eu consegui realmente superar isso aí. Foi um momento feio. Quando ele fala o trabalho e a casa do meu pai, é tudo que ele tinha passado, todas as injustiças, todas as calúnias, todas as perseguições, toda a traição dos irmãos, tudo. Ele diz: Deus me deu vitória sobre tudo isso, eu estou resolvido, eu estou bem. E eu quero que você entenda, você só consegue ficar bem se você é uma pessoa que sofreu muito, se você é uma pessoa que sofreu abusos na infância, se você é uma pessoa que foi passado para trás, você emprestou e não pagaram, você ajudou uma pessoa e ela te traiu, você fez tudo por alguém e esse alguém te passou a rasteira. Se você é uma pessoa que passou por muita coisa na vida, só Deus para fazer você ficar bem. Só nascendo Manassés para você conseguir vencer. Eu já atendi muita gente que disse assim para mim: bispo, eu tenho mágoa. Eu já atendi pessoas que tinham mágoas de Deus, achava que Deus tinha errado, tinha falhado com elas. Eu já atendi pessoas que se culpavam, tinham mágoas delas mesmas, não se perdoavam. Eu conheci pessoas que tinham ódio de ex-sócio, ex-sócia, porque foi passado para trás. Eu não conheço sua história, eu não conheço. Mas José entendeu que tudo que ele passava, ou tudo que ele passou, fez parte de um processo para o que Deus queria fazer na vida dele. José entendeu que ele tinha que estar bem, que tudo que tinha acontecido não foi suficiente para destruir ele, não acabou com ele, não arruinou com ele, não destruiu ele, porque Deus sustentou ele. Tudo o que aconteceu foi difícil, ele chorou, ele gemeu, ele teve noites difíceis, mas ele resolveu, ele venceu dentro dele. Então quando ele olhava para o primeiro filho dele, ele lembrava: poxa, Deus me deu vitória sobre tudo que eu passei na vida. Eu não trago traumas, eu não trago complexos, eu não trago culpas, eu não trago desejo de vingança. Eu sei que teve Deus em tudo. Não tenha medo do momento que você está vivendo. Não se preocupe se sua vida ainda não está como você deseja que esteja. Você vai conseguir chegar lá, mas tem que nascer Manassés. Se tem um problema dentro de você, você tem que resolver hoje com Deus. Quando Deus abençoou José poderia fazer mal para os irmãos dele. Se José chega para Faraó e fala: Faraó, esses meus irmãos me venderam, esses meus irmãos mentiram para o meu pai dizendo que eu morri, esses meus irmãos não valem nada, Faraó ia pegar para matar os irmãos de José. Mas ele não fez isso.
Ele não estava mal, ele não estava envenenado, ele não estava culpando os irmãos. Ele resolveu superar aquela situação. Por causa disso, vá no versículo 52. Vamos ver quem nasceu agora. E ao segundo, chamou Efraim, porque disse: Deus me fez o quê? Crescer na terra da minha aflição. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olhe para mim. Só nasce Efraim, só nasce vitórias, se primeiro nascer Manassés, se primeiro nascer perdão, se primeiro você limpar o coração. Amém? Se não nascer Manassés, não nasce Efraim. Efraim significa: o Senhor me fez crescer na terra da aflição. Em outras palavras, onde eu chorei eu estou sorrindo, aonde eu gemi hoje eu estou vencendo. E eu creio que isso pode acontecer com você. Aonde eu fui humilhado, Deus está me exaltando. Aonde eu não pagava ninguém, agora estou pagando para todo mundo. Aonde eu chorei lágrimas de sangue, agora eu estou dando gargalhadas. Deus pode fazer isso. Deus quer fazer nascer o Efraim na sua vida, mas primeiro tem que nascer o Manassés. E não espere facilidade, porque tem gente aqui trabalhando num ambiente pesado. Não fuja, porque é nesse ambiente pesado que Deus vai te honrar. É nesse ambiente difícil, de pessoas difíceis, é nesse ambiente que está tudo contra você, que Deus vai te dar vitória. Ele disse: o Senhor, quando nasceu o segundo, ele falou: Efraim. Olha para mim, por favor. Olha o que ele disse. No segundo filho, esse aí vai se chamar Efraim, porque Deus me deu crescimento, porque Deus me abençoou na terra da minha aflição, na terra que estava todo mundo torcendo contra, na terra que queriam me matar, na terra que queriam me destruir, na terra que fizeram fofoca com meu nome, na terra que me acusaram, a mulher de Potifar me acusou, na terra que tentaram de tudo. Foi nessa terra que Deus me deu a vitória. Não tenha medo do lugar que você está vivendo. Não é você que tem que sair de lá, é o mal que tem que sair de lá. Você não tem que ter medo desse ambiente difícil, desse ambiente pesado, desse ambiente onde as pessoas querem te devorar, querem te destruir, querem te passar a perna. Não fique preocupado com isso, porque se o Senhor é com você, você não vai guardar nada contra ninguém, mas você vai vencer nesse lugar e todo mundo vai ver. Entenda, tem que nascer Manassés, para começar a nascer Efraim. Eu quero ver nos lugares que você gemeu, você vencendo. Eu quero ver o seu testemunho chegando para as pessoas que não criam em você, que não acreditavam em você. Eu quero ver. Tem gente aqui que já foi presa porque não teve dinheiro para pagar pensão, ou por uma injustiça. Tem gente aqui que já passou por situações que ela não conseguiu provar. Mas por favor, entenda, tem um propósito de Deus aí. Você tem que crescer nessas dificuldades. Quando os dois filhos nasceram, José estava bem, mas Deus permitiu que os irmãos dele chegassem no Egito. E quando José se apresentou para os irmãos, que pensavam que José já estava morto, ele disse assim: eu sou José. Os irmãos devem ter falado assim: ó, estamos perdidos agora acaba com a gente. José disse assim: ó, fiquem tranquilos, eu estou vivendo outro tempo na minha vida. Eu resolvi virar a página, rasgar, eu já te perdoei, eu estou vivendo outro tempo. Eu sei que tem gente aqui que teve uma decepção com sua irmã, com seu irmão, com sua tia, com familiares depois da morte do seu pai, da sua mãe, porque de herança, porque de dinheiro. Eu sei que tem gente aqui que já passou muitas lutas, já teve muitas traições por causa de negócio, por causa de dinheiro. Mas resolva nascer Efraim na sua vida. Resolva viver um novo tempo. Não fique amargo por causa de ninguém, não fique azedo por causa de ninguém, não fique com nenhum veneno dentro de você, não queira o pior de ninguém, porque a maior luta para os irmãos de José foi ver José bem. José disse assim: não fica preocupado não, eu vou fazer bem para vocês, eu não vou fazer mal, porque tudo que aconteceu Deus permitiu. Eu estou vivendo um novo tempo, eu estou num novo momento da minha vida. Eu resolvi superar aquilo, eu resolvi tirar isso da minha vida, eu resolvi apagar isso. Aí aparece o pai dele, o pai de José, Jacó, chega no Egito. E quando Jacó chega no Egito, Jacó pede para abençoar os dois filhos de José. Como era o nome deles? Não durma não. Como era o nome? Manassés. E o segundo?
Efraim. Manassés significa: o Senhor me fez esquecer o meu trabalho, a casa do meu pai. Em outras palavras, o que passou, passou. Já não mexe mais comigo, já não choro mais por causa disso, já encaro meus irmãos, já não tenho mais problema, estou resolvido dentro de mim. Porque tem gente que não resolveu ainda, você tem que resolver hoje. Você tem que resolver com Deus. Porque tem pessoas que você vai ter que conviver com elas, mesmo depois de tudo que fez contra você, você vai ter que conviver com elas. E você tem que estar resolvido dentro de você. Se você já resolveu, se já nasceu Manassés na sua vida, ótimo. Mas se não nasceu, tem que nascer. Senão você vai ser uma pessoa de alma pobre. Senão não vai nascer Efraim. Porque quando você tem uma alma rica, quando você tem uma comunhão com Deus, uma fé em Deus, quando você obedece a Deus, vive para Deus, você pode enfrentar a situação pior do mundo. Você pode ter perdido tudo, você crê que Deus vai te levantar de novo, você crê que Deus vai te erguer de novo. Você pode ir lá embaixo, você crê que daqui a pouco você está lá em cima de novo, porque você crê em Deus. Aí chega Jacó para abençoar quem? Manassés e Efraim. 48, versículo 13. Olha para mim, por favor. Quando você tem vida com Deus, você se cobra. Você se cobra, por mais corrida que seja a sua vida, você se cobra tirar um tempo para Deus, todo dia. Quando você tem alma rica, você se cobra vir domingo na igreja, porque o domingo não é seu, é de Deus, é o primeiro dia da semana, e primeiro na sua vida é Deus, não é o homem. Agora, olha o que diz aqui, versículo 13, para a gente terminar. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão direita, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de quem? Mas o primogênito era quem? Era Manassés, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita, que era a mão que abençoava o principal, sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Olha para mim, José trouxe Manassés, colocou diante de Jacó, e trouxe Efraim, e falou: pai, agora abençoe. Aí o pai era para pegar a mão direita, que era a bênção do primogênito, e colocar em Manassés. Ele colocou em Efraim, e a mão esquerda colocou em Manassés. Ele cruzou, ele fez uma cruz assim. E José falou: pai, está errado, o senhor errou. Eu sei que tem gente aqui pensando: bispo, mas eu estou enfrentando muita luta. Deus não errou não, é muita luta porque tem muita vitória para você. Tem muitas vitórias para você, Deus não errou não. Ele: pai, o senhor errou, pai, o senhor errou. Ele disse: não, meu filho, eu sei, meu filho, o que eu estou fazendo. Deus sabe o que Ele está permitindo na sua vida. Mas Ele falou o seguinte: Manassés é o que você passou e esqueceu. Efraim, as suas vitórias. A sua vitória vai ser maior do que suas lutas. As suas guerras vai ser maior, as suas vitórias vai ser maior do que as suas guerras.
Em outras palavras, eu sei o que eu estou fazendo. E o abençoou. Na hora José não entendeu. José não tinha entendido, mas ele sabia o que estava fazendo. Ei, Deus sabe o que está fazendo. Se Ele está mandando você enfrentar, em frente. Se Ele está mandando você encarar essa situação, encare. Se Ele está permitindo uma humilhação, resista. Porque a sua vitória vai ser maior do que a sua luta. Fique em pé, diga: minha vitória vai ser maior que minha luta. Não, você não entendeu. Diga: minha vitória será maior que minha luta. Nós vamos orar agora. Mas hoje é dia de resolver o seu problema interior. Hoje é dia de resolver o problema antigo que está dentro de você. Hoje é dia de nascer Manassés. Porque se Manassés nascer, você pode estar certo, vai nascer o Efraim. Vai nascer vitórias no meio dessa tempestade, no meio dessa luta, no meio dessa pressão que você está vivendo, no meio dessa agonia que você está vivendo. Mas eu quero aqui na frente você, que diz assim: bispo, eu tenho mágoa do meu irmão, da minha irmã. Eu tenho tristezas profundas que eu guardo desde a minha infância. Eu tenho mágoas de mim mesmo, de Deus. Eu tenho sentimentos de culpas. Sabe, tem coisa que não é para eu ficar pensando, tem coisa que é para eu esquecer, me faz mal, mas eu não consigo. Tem gente que já era para eu ter perdoado, já era para eu ter resolvido, mas eu não aguento ver, eu não aguento ouvir a voz, eu não aguento que ninguém fale dela. Eu tenho um problema dentro de mim que eu tenho que resolver, bicho. Eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho vontade de me vingar, eu tenho vontade de matar. Eu me alegro quando essa pessoa se dá mal, porque ela me fez mal. Eu fiz o bem para ela, mas em troca eu recebi o mal, crueldade, maldade, bispo. Não fui destruído porque Deus teve misericórdia, mas pegaram pesado comigo. Sai do seu lugar e vem aqui. Você tem que resolver isso. Talvez esse culto seja só para você. Tem que nascer Manassés hoje. Tem que sair de dentro de você essa tristeza, essa coisa que se fechou dentro de você, que fez você começar a ser uma outra pessoa. Você não era assim. Depressivo, que vive agora à base de remédio. É remédio para ficar acordado, é remédio para dormir, é remédio para isso, é remédio para aquilo. Fica aqui. Olha para mim, por favor. Essa noite é para você resolver o seu problema com Deus. Amém? Tudo que o diabo não quer é que você saia daqui bem. O diabo não quer que venha nascer Manassés. Olha para mim, de repente a sua dor é com seu filho. Hora de teu filho estar te ajudando, teu filho está te atrapalhando. Hora do seu marido estar do teu lado, hora que ele desamparou. Bispo, fui traída grávida. Bispo, meu filho nasceu, bispo, nasceu doente, eu cuido do meu filho, nem pensão ele paga. Vem aqui na frente. Fui traída, bispo. E vira e mexe, você fica jogando na cara, você não resolveu esse problema. Vira e mexe, você fica tocando nesse assunto, você não conseguiu resolver, superar. Mas eu quero, bispo, eu não consegui ainda, mas eu quero. Vem aqui na frente. Olha para mim, por favor. Não ora agora não, olha aqui para mim, bispo. Você vai orar agora. Você vai falar com Deus. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que, abra seu coração. Porque depois que você deixar Manassés nascer, sua alma vai se tornar rica. Porque você tem Deus. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter ninguém do teu lado, não tem problema. Mas se você tem Deus, Ele te levanta. Ele vai te ajudar. Mas você tem que resolver isso. Chega disso aí estar vivo em você. Chega de você falar nisso, não aguentar e chorar e desabar e sentir, ficar mal, ficar arrasada. Chega de você ver essa pessoa e acabar seu final de semana, seu clima. De repente você chega em um lugar e quando vê essa pessoa, ou você nem vai, ou quando você vai, estraga tudo. Que você não superou. Você ficou lá atrás. Você tem que deixar isso hoje. Eu vou apagar as luzes da igreja. Você vai ter um tempo para orar. Mas eu quero que você saia daqui resolvido. Eu quero sair daqui dizendo: ó, nasceu
Nasceu Manassés. Acabou, estou limpo. Não importa o que eu perdi, não importa o golpe que me deu, mas tem Deus para me dar. Não importa o que passou, a injustiça que fizeram, Deus é comigo. E um dia você vai ter oportunidade de fazer mal para essa pessoa, ter condições de fazer mal para essa pessoa, mas você vai decidir fazer o bem pelo que está dentro de você. Não é o mesmo que estava dentro dela.